Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Olá. Que horas são aí, Maria Helena? Agora são 5h42 da tarde. Então são 5 horas aí a diferença, né? É hora, é hora, é hora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcela. Olá. Oi, Marcela. Olá. Boa tarde, gente. Foi a hora do almoço no Brasil e a hora do café da tarde pra gente. Exatamente. A gente espera mais um pouco. A Nazaré está aí. Pedro Acosta ainda não. Eu e Paulo estamos. E o Paulo Soma ainda não. Acho que a gente pode começar, né? O que você acha, Paulo? Espera mais um pouquinho. O Pedro Acosta me escreveu mais cedo perguntando sobre fuso, eu respondi a ele. Espero que ele apareça. Boa tarde a todos. Olá, Marisa, boa tarde. Boa tarde, Marisa. Olá, Maria Helena. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Será que a Renata nos ouve? Renata, você nos ouve? Ouço, sim. Renata, você acha que a gente espera ou a gente já começa? Eu acho que nós já podemos começar. Tá. Ok. Então, quando começar a transmissão, você me avisa, por favor, que eu começo. Já começou. Tá. Ok. Tá? Então, Tá à vontade. Já tá à boa vontade. tarde a todas e todos. Para quem é de boa tarde, né? Pode ser que para dedinho ainda seja bom dia. E boa noite para quem é de boa noite. Agora a gente começa a nossa segunda mesa com a professora Maria Nazaré de Seita, que é licenciada e Master em História com especialidade em Antropologia pela Universidade de São Petersburgo, na Rússia, pós-graduada em Desenvolvimento Socioeconômico, Economia e Estratégias pelo Instituto Universitário de Lisboa, e mestre em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A professora Maria Nazaré vai falar durante 20 minutos do tema Patrimônio Histórico Cultural de São Tomé e Príncipe, questões da sua salvaguarda e preservação. Professora, seja bem-vinda, obrigado pela participação, e fique à vontade. Obrigada. Deixa eu partilhar a tela. Vamos. Aqui? Não. Aqui? Vem bem a tela, né? Sim, sim. Aqui? Só um momento. Ok. Então, vamos falar do caso de São Tomé e Príncipe um bocadinho. Eu quero cumprimentar aos excelentíssimos senhores que tiveram a iniciativa enfim, organizar esta mesa extremamente importante para a história do património dos nossos países. De manhã ouvi com muita atenção todos os colegas e, sinceramente, a cada dia aprendo mais. Por isso, quero cumprimentar o professor Youssef Salomão, o professor Paulo Peixoto, cumprimentar também todos os colegas envolvidos nas mesas, assim como, é claro que não deixei para o segundo plano, a Embaixada do Brasil em Angola e o Itamaraty no Brasil.
Eu vou falar um bocadinho sobre que será o motivo do artigo que será publicado, farei uma abordagem sobre o património cultural material de São Tomé e Príncipe. Faço uma breve resenha da história do património edificado das ilhas de São Tomé e Príncipe. De manhã estive a ver o património de Mindelo e senti-me um bocadinho em casa. O património edificado da época colonial em São Tomé e Príncipe cristaliza-se em obras de natureza religiosa e militar, igrejas, fortalezas, enquadradas numa primeira fase da colonização portuguesa, nas duas cidades, das duas ilhas, São Tomé e Santo Antônio. Santo Antônio é capital da Ilha do Príncipe, nos séculos XVI e XVIII. Esqueci-me de dizer que as nossas ilhas encontram-se no Golfo da Guiné, na bissetriz do Atlântico, portanto, em frente ao Gabão, em frente à Guiné Equatorial, um pouco não longe da Nigéria, portanto, estamos aí inseridos. Aí temos duas imagens, a imagem que marca a chegada dos portugueses à ilha de São Tomé, no norte da ilha, e como eu dizia que o património edificado também tem características militares, estamos perante a fortaleza de São Sebastião, que desde 1976 é Museu Nacional, aí à vossa esquerda. No grupo da arquitetura religiosa, destacam-se as igrejas e capelas, quer em São Tomé, quer no Príncipe. Aqui tem o protótipo de uma igreja do século XVIII, e ainda assinalar, nesse contexto, a existência de ruínas de um engenho da cana-de-açúcar na Praia Melão. Aí, também à esquerda, em baixo, vocês têm as ruínas desse engenho de açúcar, tendo em conta que São Tomé e Príncipe foi, enfim, no fundo, Portugal fez delas, no século XVI, um local importantíssimo da produção do açúcar, enquadrada na economia mundo em formação no século XVI. Temos aqui outra fortaleza, a fortaleza de São Jerônimo, aqui numa das nossas visitas de estudo. Então, tem aqui a fortaleza de São Jerônimo, todas essas fortalezas nós temos em quase todos os nossos países. Eu vi, existe em Moçambique, existe em Cabo Verde, existe em Portugal, enfim, são no Brasil, são, portanto, fortalezas para proteger as ilhas dos corsários do século XVII, que se tornaram, portanto, rivais dos portugueses no Atlântico. Eu salto rapidamente para as edificações do século XIX, correspondem a um momento de revolução urbana e modernizadora, resultado da introdução de novas culturas lucrativas, o cacau e o café, que são trazidas para as ilhas. Portanto, o café em 1800 e o cacau em 1822, tem graça que a partir do Brasil. Deles se destaca o edifício do antigo Banco Nacional Ultramarino, em cima, aí à esquerda, financiador das atividades roceiras. Daqui a um bocado vamos ver o que são as roças, e algumas dessas construções de 2 pisos da alvenaria, quase todas elas têm 2 pisos, situam-se ao longo da Baía das Chaves, que eu aqui lamentavelmente não consegui representar para demonstrar. Aliás, a semelhança de Mindelo, há uma baía enorme que alberga, portanto, casas coloniais importantes. Uma dessas casas é o edifício da Procuradoria-Geral dos Serviços e Colonos e Indígenas, e seus armazéns, que eram para a recepção e distribuição da mão de obra serviçal, por outras palavras, mão de obra que antes chamada escrava, mas por razões das exigências e controle feito a Portugal, no sentido das críticas que eram feitas na altura, no século XIX, com os ventos da Revolução Industrial, com os ventos da Revolução Francesa. Portanto, exigia-se uma humanização dos escravos, e daí que os escravos vão passar a chamar-se serviçais. Então, temos
enfim, edificações bastante imponentes, que são as roças coloniais, que em vários locais tomam outros nomes, nomeadamente fazenda no Brasil, enfim, e outros nomes do local, portanto, onde se, com a mão de obra, enfim, uma mão de obra bastante sacrificada, violentada, portanto, há as roças coloniais onde eram prestados trabalhos no sentido de levar o cacau para o exterior, onde ele era vendido. Portanto, a rede mais importante das edificações de São Tomé e Príncipe são as roças. Nós temos cerca de 90% de todo o país cobertas por essas antigas fortificações. A partir do século XIX, ela aplica-se a grande propriedade lucrativa, com uma estrutura agrária dedicada a produtos ricos, orientada para o sistema capitalista de produção da terra, baseada na monocultura de cacau, café, coconut e copra. E vocês aí têm, portanto, essas edificações, as casas dos patrões, os hospitais, por exemplo, no meio é o Hospital da Roça Rio do Ouro, portanto, essas imponentes fortificações que foram feitas em São Tomé para a produção cacaueira. Então, as roças tinham um conjunto arquitetônico, portanto, da sua arquitetura faziam parte da administração, a casa do administrador, as senzalas, uma creche, sempre uma igreja ou capela, hospital ou posto sanitário, a farmácia anexa ao hospital, uma maternidade, a casa mortuária ou o cemitério, as oficinas gerais, os armazéns, instalações tecnológicas e fabris, residências para o pessoal europeu, cantina e a senzala, claro, onde viviam os serviçais contratados. Serviçais estes vindos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, como vamos ver no slide seguinte. Nas roças maiores foram construídos caminhos de ferro, que em 1910 já haviam atingido cerca de 70 quilómetros. Portanto, esses caminhos de ferro, portanto, serviam para transportar a produção cacaueira. Houve, inclusivamente, em algumas, tração a vapor, material moderno importado da manufatura inglesa, novidade, portanto, da Revolução Industrial. Então, as roças eram um espaço de diversidade antropológica e sociológica, local onde se estabeleceram, como eu dizia antes, no outro slide, serviçais vindos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Serra Leoa, de Calabar, e gente também das costas da mina e dos escravos. Vieram também colos chineses de Cantão, nos finais do século XIX, e a maior parte viveria em regime hermético e opressor, e o espaço revelava-se como o maior laboratório cultural e humano da época. Há outros monumentos, o monumento dos descobrimentos, que é um dos que vos mostrei mesmo no início do slide, que marca a chegada dos portugueses. No extremo sul da ilha de São Tomé, temos o padrão do Equador, que, pela sua importância científica, assinala a passagem da linha do Equador pelas mesmas, portanto, a linha do Equador passa pelo nosso país. Essa linha foi marcada, erigida em 1936, marcou os trabalhos geodésicos e astronômicos realizados por Galgo Coutinho entre 1916 e 1918, portanto, local que marca a passagem da linha do Equador pelo nosso país. Na Ilha do Príncipe existem outras as marcas de trabalhos, portanto, que marcaram os trabalhos, marcas de trabalhos, desculpem, que fizeram prova da teoria da relatividade de Einstein. Então, após a independência, enfim, já existiam, logo a seguir à independência, foram já publicadas imensas legislações, ou algumas legislações, sobre a política cultural relativamente à salvaguarda do património. Entre elas, temos a Lei de Património Histórico-Cultural, Lei número 4/2003, publicado no Diário da República, de 2 de junho de 2003, que é o maior instrumento que nós temos de trabalho para a salvaguarda do património. Nele se fala dos conceitos, dos vários, do bem cultural, do património histórico-cultural,
as definições do património artístico, linguístico, bens materiais e imateriais, sítios históricos, conjuntos arquitetônicos, classificação, desclassificação, quais as obrigações do Estado, das autarquias locais, inclusivamente a participação das populações. Faz-se também, como eu dizia, enfim, a definição da classificação, que eu acho que no texto a publicar esses detalhes lá estarão, e depois a lei ocupa-se das questões das obras de reparação e suas regras, restrições, expropriações, entre outros, que têm sido um grande problema no nosso país. Nós, como o crescimento da cidade de São Tomé e mesmo da cidade de Santo Antônio faz-se a partir da parte velha da cidade. Então, as pessoas pensam que podem destruir e construir por cima do que já existe. Então, tem sido um grande problema nós trabalharmos no sentido de salvaguardar as fachadas antigas, as casas antigas, que tem sido uma grande luta com as instituições da cultura e do património histórico-cultural. Portanto, essas questões das obras, dos benefícios fiscais e financeiros, têm sido um grande desafio, como eu hei de dizer quase no final. Relativamente à política cultural, em novembro de 2011 realizou-se o Fórum Nacional da Cultura, tendo dela saído um documento sobre a política cultural, cujo objetivo geral era e continua a ser a defesa, a preservação e valorização do património histórico-cultural. Vocês aí ao fundo têm uma casa antiga da Roça Água e Zé, que era, portanto, a casa do patrão, do antigo patrão do tempo colonial. Dentro da política cultural, temos alguns objetivos específicos que, enfim, temos tentado melhorar o quadro institucional da promoção e gestão da política cultural, temos tentado inventariar, e eu hei de apresentar os desafios a seguir, incentivar apoio às iniciativas culturais de preservação e valorização das tradições nacionais, estímulo ao apoio das atividades de estudo e pesquisa sobre a história e cultura nacionais, como temos visto nos alunos universitários e outros, e temos estado a tentar, com o Ministério da Educação, integrar conteúdos programáticos relacionados com a arte e cultura nacionais nas instituições do ensino. Dentro das estratégias da área do património, queríamos dar prioridade às ações que definam metas, que concretizem e privilegiem a recuperação e preservação do património em degradação e nas práticas e manifestações artísticas e culturais representadas dos valores nacionais e portadores de referência à identidade são-tomense em risco de abandono ou de extinção. Para além de que eu não escrevi isto aqui, nós temos notado que existem várias atividades culturais. Aqui eu estou a associar um bocadinho o património imaterial, que se em São Tomé está em vias de extinção, por exemplo, no Brasil, algumas delas ainda existem. Eu estou a falar, por exemplo, das questões do Bumba Meu Boi, por exemplo, de outras atividades que temos noção de que existiram antigamente e que podemos fazer o resgate mediante, enfim, as relações que podemos estabelecer com os nossos parceiros no sentido de voltar a reaver essas atividades. Então, qual era a situação da ratificação da Convenção, antes da ratificação da Convenção de 1972? Tínhamos a Constituição Política, que é a Lei de 24/75, que contém articulados sobre a matéria de preservação. Temos a criação do Museu Nacional em 1976. Hoje existem outros, que não são nacionais ou são privados, mas eles existem. Nos anos 80, começou-se a fazer um inventário exaustivo dos bens imóveis,
ao nível das ilhas, em colaboração com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Coimbra, e em 1995 foi elaborado um programa de conservação do património nacional com apoio da Unesco e da cooperação francesa, sob a coordenação do Secretariado-Geral da Unesco de São Tomé e Príncipe. Depois da ratificação em 2005, São Tomé e Príncipe vai ratificar, portanto, as Convenções do Património Mundial e Natural de 1970, ao mesmo tempo que a do Património Imaterial de 2003. Lamentavelmente ficaram ainda por ratificar, há movimentações nesse sentido, as Convenções de 1972, tráfico ilícito dos bens culturais, a de 1902, a de 2005, diversidade das expressões culturais. Por forma a minimizar rapidamente a falta de quadros, tem sido o nosso calcanhar daqueles, portanto, capacitados no domínio do inventário, o Biro Regional da Unesco de Libreville organizou entre 2007 e 2012, sob coordenação científica da Escola de Património Africano, EPA do Beni, vários ateliês de formação destinados aos quadros nacionais e africanos. Felizmente temos tido muita movimentação das relações sul-sul nestes termos. Tiveram também como objetivo essas reuniões, estes ateliês, a elaboração de um plano de gestão e de elaboração dos dossiês de bens e de sua inscrição em listas indicativas, que, lamentavelmente, eu vou dizer isso lá à frente, por razões de instabilidades governamentais que temos tido, quedas de governos, a não tomada em consideração de alguns trabalhos que são iniciados, portanto, alguns desses trabalhos estagnaram. Então, em 2012, estamos já no capítulo que foi feito, incentivado pela Unesco, o governo impulsou uma comissão nacional ad hoc que ficou com a incumbência de inventariar e propor medidas de preservação e salvaguarda do património cultural, material e imaterial. Ainda entre 2012 e 2016, esta comissão trabalhou arduamente nos elementos para a classificação do património imaterial nacional, tendo como base comunitária o bairro de Boa Morte, uma importante comunidade limítrofe da capital. Foram identificados e elaborada lista, portanto, de inventário com cerca de 50 bens. Em 2013, é importante dizer isso, foi aprovada a candidatura da Ilha do Príncipe como reserva mundial da biosfera. Foram ainda identificados 2 possíveis bens nos quais se começou a trabalhar no inventário das suas características, amadurecendo os trabalhos documentais e outras com vista à sua possível inclusão nas listas indicativas de património nacional e mais tarde mundial. Tratam-se da roça Rio do Ouro, atualmente Agostinho Neto, e o tecido histórico da cidade de São Tomé, o que os especialistas classificam de bastante bem preservado para os trabalhos futuros da sua proposta à lista do património mundial. Porém, em reuniões técnicas com os especialistas da secção do património mundial da Unesco, estávamos a amadurecer as ideias técnicas no sentido de prepararmos a candidatura das roças, de um modo geral, em conjunto, pelo seu valor excepcional, de exclusividade e de autenticidade, um trabalho que está em curso. No quadro do reforço das Sim? Mais 3 minutos. Está bem, está bem. Obrigado. Portanto, vou já daqui a pouco terminar. No quadro do reforço das capacidades, em outubro de 2013, o Centro do Património Mundial da Unesco, em parceria com a CNU de São Tomé, organizou, portanto, um ateliê estratégico nacional sobre o património mundial. Ora, um dos grandes problemas, quase a terminar, são problemas institucionais. Temos a Direção-Geral da Cultura, que tutela o património, e, portanto, o património é sufocado por falta de financiamento, por falta de quadros técnicos, e, sinceramente, nós queremos apostar
portanto, em várias formações que podemos continuar a apostar em Sul-Sul, por forma a bebermos a experiência de países como Angola, Moçambique e Cabo Verde, que já têm bens na lista do património mundial, e a experiência também do Brasil e outras. Há outras coisas, mas vamos, enfim, e vários desafios, nomeadamente o estabelecimento de convênios com os institutos do património de Cabo Verde, de Angola e Moçambique, por forma a trocar informações técnicas, incluindo as etapas de classificação da Cidade Velha em 2009, de Mbanza Congo em 2017, da Ilha de Moçambique em 1991, enfim, experiências que podemos beber. Vou concluir, como afirmou Tenreiro, célebre académico de São Tomé e Príncipe, dos anos 60, a Marcha das Plantas foi também Marcha dos Homens, o que caracteriza a formação social das ilhas com base em culturas lucrativas e vagas de mão de obra europeia e africana e outras que colocaram o referido espaço na economia mundo e posteriormente mundial. Na verdade, o património foi inicialmente de língua portuguesa. Dos aspectos africanos, temos a construção das casas dos ilhéus. No século XIX, temos a salientar as roças que ocupam, como espaço hermético e fechado, ocupam grande parte das ilhas. E no período pós-colonial, lamentavelmente, o rico património histórico-cultural das ilhas carece de uma maior visão prospectiva no seu tratamento, quer no seu enquadramento institucional, quer financeiro, apesar dos escassos recursos. Pontos de parcerias estratégicas que também deverão ser criadas, construídas, com vista à formação de quadros e sua especialização, um dos problemas mais gritantes dos setores da cultura e do património são-tomenses. Muito obrigada pela vossa atenção. Desculpe essa forma atabalhoada do fim. Nazaré, quem se desculpa sou eu. Extremamente deselegante fazer o que eu fiz, mas para que a gente consiga atender. Mas no momento do debate, ao final da última apresentação, a gente vai ter um momento para debate no qual alguma dessas lacunas podem ser supridas, né? Antes de eu passar para o professor Pedro Acosta Leiva, eu só queria fazer umas anotações de como há semelhança na gestão do patrimônio de São Tomé com o Brasil, né? Quando se fala em uma predileção por patrimônios materiais e dentro dos materiais, aquilo que se vincula ao religioso, ao militar, né? À oligarquia, o que de alguma forma metafórica demonstra quem são os donos do poder, né? E é muito interessante essa busca por uma diversidade antropológica, né, nas palavras da professora Maria Nazaré, dessa diversidade sociológica através do reconhecimento das roças, né? Também os engenhos, né? No Brasil nós temos a evidência física mais antiga no Brasil da presença dos portugueses é exatamente um engenho dos Erasmos, de 1534. E os desafios financeiros e fiscais, né? Acho que é algo patente nos países em desenvolvimento, quando se fala em patrimônio, gestão do patrimônio. Muito boa, excelente a sua fala, professor, eu agradeço por sua generosidade, a sua atenção, e agradeço também ao professor Pedro Acosta Leiva por nos atender tão prontamente, né? Ele também fará parte do nosso livro, e o professor Pedro vai falar sobre história e patrimônio da Guiné Equatorial, né? O professor é historiador, atua em temas vinculados à história da diáspora africana e à história do continente africano. Professor Pedro, seja bem-vindo. Você terá cerca de 20 minutos para falar e aquilo que não for possível poderá ser complementado no nosso debate no final da nossa mesa. Obrigado pela presença. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, porque é um evento internacional, um evento que se está assistindo e estão participando pessoas
del mundo inteiro. Então, agradeço, em primeiro lugar, a organização do evento, a organização do professor Joseph e a cada uma das pessoas que me antecederam na discussão, na participação, na apresentação do patrimônio de cada um dos países da CPLP. Bom, eu sou o professor Pedro Acosta Leiva e minha apresentação, ela depende do meu lugar de fala. Então, eu sou professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Portanto, minha fala é desse lugar, um lugar acadêmico, um lugar de integração, um lugar interdisciplinar e multidisciplinar. Eu vou tentar fazer uma apresentação bem sintética, histórica e do patrimônio, tomando como linha de apresentação, como linha epistêmica, o trabalho da professora que acabou de apresentar, que antigamente, quando se falava de patrimônio de Guiné Equatorial, apresentavam aquelas igrejas, aquelas obras feitas a partir da colonização de Guiné Equatorial por parte da Europa, especialmente por a Espanha, a presença dos claretianos, o café, o cacau, a madeira, mas ha chegado o momento que os povos do mundo apresentem seu patrimônio, é decir, todo o tipo de bens, a riqueza dos povos da CPLP. Então, eu vou apresentar aqui, para ser mais fácil, nosso entendimento. E eu vou falar da Guiné, do patrimônio da República da Guiné Equatorial, que é um continente, que é um país que tem uma parte continental e uma parte insular. É decir, tem uma parte que está no próprio continente africano e tem ilhas distribuídas no que a gente pode chamar assim do mundo atlântico, pegando a ideia de Paul Gilroy. Guiné Equatorial é uma nação independente desde 1968 e ela faz parte dos países que falam oficialmente o português desde 2004, na 10ª cimeira da CPLP em Delhi, Timor-Leste. Bom, o Guiné Equatorial tem um patrimônio muito rico, imaterial e material. Mas o patrimônio imaterial, uma das riquezas do patrimônio imaterial é precisamente sua diversidade linguística. Guiné Equatorial é um dos países que é reconhecido a 3 línguas, né, como línguas oficiais, mas é lógico que se fala muito mais língua, como a gente vai ver, como um patrimônio muito rico. E uma dessas línguas que se fala é o crioulo. O crioulo Fá-de-Anobon, que ele tem uma base portuguesa e que, a partir dessa base portuguesa, eles conseguiram justificar a entrada na CPLP. Então, Guiné Equatorial não é o único país da África, da CPLP, que não fala cotidianamente o português. Por exemplo, minha viagem a Cabo Verde foi muito esclarecedora nesse sentido. É um país de fala portuguesa, mas comumente se fala o crioulo de Cabo Verde. Só nas escolas e nos lugares oficiais é que se fala o português. Então, não é estranho que um país que fale cotidianamente espanhol também esteja junto na CPLP, porque na ilha de Anobon existe um crioulo de base portuguesa, parecido inclusive com o de São Tomé. Bom, Guiné Equatorial, ela
é dividida em províncias para uma melhor administração, e cada um desses lugares tem uma riqueza e um patrimônio muito rico em diversidade, em diversidade cultural, linguística, arquitetônica, uma diversidade também imaterial, no sentido de literatura escrita, literatura oral, contos, sagas, provérbios, uma estrutura e uma riqueza patrimonial muito rica. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que a riqueza patrimonial de Guiné Equatorial passa por la diversidade de povos que tem Guiné Equatorial, e cada um desses povos ha aportado ao conjunto da nação. É uma nação, mas tem muitos povos, como são os outros povos também da CPLP. O Brasil, muitas vezes não se reconhece, mas o Brasil tem muitas línguas indígenas e uma variedade de povos negros, descendentes de alemães, descendentes de portugueses, de italianos, e não seria, então, nada estranho na CPLP reconhecer que Guiné Equatorial é uma nação que tem muitos povos. E são muitos povos que vêm de uma muito longa data. Então, a gente pode começar dizendo que o patrimônio de Guiné Equatorial ele vem de longa data, né? Então, a gente vê que desde 50 antes da era cristã até 1200 se han encontrado por escavações arqueológicas muito materiais feitos em cerâmica, em barro e em ferro na ilha de Corisco. Então, a pequenez da ilha de Corisco, que não passa de 15 quilômetros quadrados, ela oferece um patrimônio muito rico em objetos, em decorações, em arte, inclusive na própria concepção da vida, no sentido da espiritualidade e do tratamento que davam a seus mortos e a seus antepassados. Então, aqui a gente tem uma imagem de um patrimônio que, a partir de 2011 até 2014, uma equipe de arqueólogo e antropólogo, e, na verdade, uma equipe multidisciplinar, ela foi à ilha de Corisco. É um convênio entre Espanha e Guiné Equatorial, onde se encontraram vários objetos e um rico patrimônio da Idade de Ferro, né? Que incluem também objetos e ferramentas de trabalho, de guerra, objetos também decorativos. Então, estamos falando de um país que ele tem um patrimônio muito grande. Por outro lado, como a gente viu, há muitos povos que antropologicamente são chamados de etnias. Na história, nós chamamos de povos. Esses povos, cada um desses povos tem um rico patrimônio que aportou à nação. Um patrimônio imaterial e material. Um exemplo disso é a história e as tecnologias aportadas do povo Bubi para a nação Guiné Equatoriana. Eu vou resumir muito rapidamente como a história, uma das histórias etiológicas, é decir, uma das histórias de origem e de fundamentação da própria sociedade Bubi, ela comenta como se estabeleceu a primeira grande organização social no sentido de um chefe supremo dentro do Bubi. E aí está a história de um senhor chamado Lobara, que era um senhor pobre de uma aldeia, Bubi, pobre, tão pobre que era considerado um mendigo da sociedade, vivia próximo do lixão daquela época. E esse senhor chamado Lobara,
se le encomenda fazer uma grande fiesta. Uma fiesta que é importante porque na mentalidade e na cultura bubi, quando não se faz essa fiesta em agradecimento a los ancestrais e em agradecimento a las entidades espirituais, se corre o risco de castigo, de catástrofe, de praga, né, de infortúnios. Então, esse senhor chamado Lobar, o mais pobre da aldeia, le é encargado fazer uma fiesta, elaborar uma fiesta com todos os recursos, mas ele é muito pobre. Para não alongar, ele fica sem nenhuma outra possibilidade, e a única possibilidade que ele tem é ir a uma cova, pedir ao Deus Cova e a los ancestrais ser ajudado para realizar essa festa. E foi respondido. Os ancestrais e a entidade, né, Cova, ele responde e le pedem para fazer um ritual embaixo de uma árvore. Tinha que ter pimenta, faisán, búzio, e quando ele faz a cerimônia, le pedem que leve um machado e que corte uma árvore. E na medida que ele vai cortando a árvore, os pedaços que saem dessa árvore se vão convirtiendo em seres humanos, e esses seres humanos vão ajudando a construir, a recaudar e a construir todo o ambiente da fiesta. Inclusive, quando já cortou bastante árvore, que de cada pedaço da árvore saíam pessoas, aí também saíram jovens com cabras, saíram jovens com cesta de inhame, outros com cabaças cheias de vinho. E o que a gente tira de resumo e de estrutura dessa sociedade é que há um patrimônio da memória, onde qualquer pessoa, por pobre que seja, como Lobara, ele também tem possibilidade e potencialidade, se é ajudado pelos ancestrais. Isso é, se a própria história e o patrimônio imaterial de um povo são levados, são respeitados, essas riquezas imateriais são capazes de prover as necessidades, as estratégias para suprir as necessidades materiais de qualquer povo. E aí a gente vê, né? Então, pelo material usado por Lobar, a gente vê que tinha machado, tinha búzio, tinha faisán, tinha técnicas e metodologia de produção de alimento, uma técnica e metodologia de produção de alimento que são o patrimônio de muitos anos acumulado tradicionalmente e que vão aperfeiçoando-se no povo bubi até nossos dias, que logicamente com a globalização, outras técnicas e outras metodologias foram incorporadas. Dentro dos povos de Guiné Equatorial, nós temos o povo Fangue, que ele inicialmente era um povo do continente, mas hoje está espalhado em qualquer parte do território nacional. Você encontra pessoas da etnia Fangue. A palavra Fangue significa amigo, né? Significa amigo, e é um dos povos que tem criado uma memória histórica da genealogia, que conseguem recordar e lembrar todos os antepassados com a mesma força de uma história escrita por qualquer outro povo. Mas é um povo que ele tem como centro de organização a linhagem, a família, mas vai ampliando em círculo concêntrico até ocupar a nação completa, onde falam que todas as pessoas são família, todos os clãs, todo o povo Fangue é família, e essa família se estende até o primeiro ancestral chamado África, é decir, de aquele ancestral onde a própria África completa tomou o nome. Bom, esse povo, ao longo do tempo, ha criado tecnologias para a agricultura, para a alimentação, isto é, para a segurança alimentar e para a soberania alimentar. Mas é um povo também que ha criado tecnologias e técnicas, arte, que chegam até nossos dias, como são
mascarilla. Esa mascarilla en forma de cervo, de cabra, que é utilizada como uno dos instrumentos de rito de passagem, que le ofrece importância a cada uma das idades dentro da sociedade, né? Uma criança de 14 ou 15 anos, ele se candidata a ser homem, a ser adulto, e ele tem que passar por um ritual onde usa essas máscaras. Então, as máscaras, dentro da cultura e do patrimônio de Guiné Equatorial, não são simplesmente objeto de arte para ser pendurado em um museu ou em uma galeria de arte por um simples gosto, né, estético e da beleza, mas ele tem um significado mais profundo que lhe permitem à sociedade internamente ir passando e se classificando e construindo, passando o conhecimento que tem de geração em geração a partir desses rituais que se usam essas máscaras, que tem uma importância significativa dentro da sociedade. Também ele tem técnicas para tecido de rede, de cesta, de balaio, objetos que lhe permitem carregar, que lhe permitem incluso pescar com esses, e são técnicas aqui, como se vê na imagem, são técnicas que não são difíceis, mas são técnicas próprias, diferente de qualquer outra cultura, de como se fazem os tecidos, tanto tecido em fibra como em algodão e outros materiais, eles são utilizados até hoje nas comunidades Fang e já se han convertido en un patrimonio de toda la nación porque las personas van aprendiendo, están en los libros, en la tesis y disertaciones. También la música, ¿no? Esa arpa, ¿no? Esa arpa, una arpa propia do povo Fang, un instrumento de corda y de pulsación, ¿no? Ese es un elemento muy importante que yo quiero dejar aqui como patrimônio da cultura do povo de Guiné Equatorial, porque muitas vezes, quando se fala dos povos africanos, somente se pensa no tambor, que é um elemento super importante na cultura, mas também o povo tem uma diversidade de instrumentos musicais de corda e de pulsação, de pulso, que são importantes não só para eles como povo, mas também já se han estendido com a globalização e com a interculturalidade de todos os habitantes do planeta, se ha levado a outras partes. Também a gente tem aqui esse machado de trabalho agrícola, que ele também ha permitido, ao longo dos anos, criar culturas de inhame, feijão e outros elementos que eles são até hoje a base não só do povo Fang, mas de outros povos do mundo, inclusive a adaptação da mandioca brasileira que foi transportada para essa região, ela se deu graças a essa tecnologia agrícola do povo Fang. Bom, eu não queria deixar... Professor, mais 3 minutos, tá? Depois, pronto, tá. Depois certo, muito obrigado. Na verdade, essa é a última imagem, viu? Essa é a última imagem, eu havia calculado meus minutinhos. Eu queria não deixar de apresentar essa parte aqui sobre o patrimônio histórico do povo de Guiné Equatorial, porque além desse conhecimento e de toda essa cultura heredada pelos próprios povos, vamos dizer assim, da região, há também um patrimônio cultural, um patrimônio imaterial que depende também da circulação de pessoas, de aquele famoso los retornados da América. Então, aqui a gente vê um tambor que se chama gumbe em Jamaica, e esse tambor chegou a Guiné Equatorial porque depois de 1830, muitos dos africanos e dos descendentes que haviam sido escravos por muito tempo foram de retorno para a África. E junto com esse retorno de seres humanos também retornou o tambor e depois voltou e está de Guiné Equatorial, foi para Gana e foi para muitos outros lugares. Então o patrimônio
de Guiné Equatorial é um patrimônio próprio deles, inventado por eles, como uma riqueza, mas também é um patrimônio que eles han absorvido de outros povos e han feito sua própria ressignificação e hoje estão distribuídos por todo o mundo. Bom, professor, eu queria terminar aqui dizendo que é um resumo muito apertado, em 15 minutinhos, mas estão aqui teses e dissertações desses autores, que é onde eu me baseio e posso também socializar para as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre o patrimônio material e imaterial da República de Guiné Equatorial. Muito obrigado. Professor Pedro, sou eu que agradeço e peço desculpas pela interrupção, mas a gente vai ter mais tempo no debate. Antes de eu passar para a próxima apresentação, eu queria reforçar o que o professor disse. Nem mesmo Portugal fala somente português, né? Né, Paulo? Se a gente for considerar o mirandês, quebraria um pouco da regra da língua única, não é isso? Não sei se você concorda comigo, né? Então, todos esses países, inclusive Portugal, e aí eu retificando o que eu disse numa reunião que a gente teve anteriormente a esse evento, né? Que talvez só Portugal falasse só português, e aí fui estudar para corrigir, para me corrigir, e nem mesmo Portugal fala somente português, né? Mas eu passo, então, para o próximo trabalho, que é sobre o Brasil, e é um trabalho que eu tive a felicidade de receber o apoio, a contribuição, o suporte do professor Paulo Peixoto. Nós escrevemos juntos esse trabalho, e o professor Paulo e eu já fomos apresentados, né, no início do evento. Acho que não há necessidade de repeti-lo, e o professor Paulo dispensa apresentações. Professor, ele vai fazer uma primeira parte, né, falando do suporte mais teórico do trabalho, e depois eu complemento ao final, viu, professor Paulo? Fica à vontade. Certo. Obrigado, Youssef. É um prazer grande partilhar esse trabalho consigo, sobretudo ancorado no seu vasto trabalho sobre este tema que tem a ver com um elemento muito relevante da Constituição de 1988 no Brasil. Paulo, deixa eu só te interromper, desculpe. Pediu para o professor Pedro para interromper o compartilhamento da tela. Por favor, professor Pedro. Obrigado, Paulo. E que a gente chamou de o facto nacional, na sequência de um texto conhecido de Babylon e Chastel, de há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Não, há 30 anos atrás não, há mais. Há 40 anos atrás, na verdade, estava fazendo mal as contas. E parece, é uma questão relevante por conta da noção de património, o que é isso de o património, e sobretudo o que é isso de património na Assembleia Constituinte Brasileira de 87 a 88, porque tem muito a ver quer com o lugar do Brasil, quer com a evolução da própria noção de património no Brasil, né? Ou seja, se a gente olhar para as agendas recentes do património, e o professor Pedro ainda agora referia essa diversidade, ou seja, enfatizava muito essa diversidade, usando o exemplo da Guiné Equatorial. As agendas da Unesco do século XXI apontam muito para, a partir da Declaração Universal da Unesco, a questão da diversidade cultural. E se há um país que é continental na sua existência, que é diverso por natureza, é seguramente o Brasil. E, portanto, se há um estranhamento, é também um estranhamento daquilo que foi o património brasileiro até à Assembleia Constituinte Brasileira, porque a Assembleia Constituinte Brasileira é inovadora na maneira como, e o Youssef vai falar disso, na maneira como encara este alargamento do campo do património, como o Brasil tem tido
nessa sequência, um posicionamento internacional inovador nos anos 90, na sequência da Conferência de Nara no início dos anos 90, um papel inovador, eu diria, na imposição, e aqui é uma imposição, porque é de facto uma imposição de determinados países à Unesco, que a Unesco ou alguns países da Unesco não queriam aceitar, a imposição da categoria do património cultural imaterial. E isto é relevante porque esta diversidade cultural, ela diz-nos uma coisa muito simples, ou seja, ela nos diz que a diversidade cultural é tão fundamental para a humanidade quanto a biodiversidade é para a natureza. Ou seja, se a natureza não sobrevive sem a biodiversidade, a humanidade em si mesma ela também não sobrevive sem esta diversidade, que muitas vezes se esconde por trás das hegemonias. O mirandês não é hegemónico, é invisível. Para muita gente é invisível. As línguas das minorias são absolutamente invisíveis. E, portanto, nesta perspectiva é importante para nós, e foi importante com este texto, discutir a relação entre a diversidade cultural e as políticas de preservação do património e o que as noções de património podem trazer consigo em termos de diversidade. E, portanto, partindo desse texto do Babelon e Chastel sobre a noção de património e sobre o fato nacional, foi importante para nós, e eu lembraria apenas para lançar aqui a discussão, e começamos o nosso texto até referindo isso, mas para depois passar a palavra ao Youssef, que há 3 dimensões do património que eu acho que vale a pena destacar. Uma delas que nasce com a Revolução Francesa de 1789 e que é uma dimensão do património que torna o património progressivamente menos monumental, mais plural e menos alinhado com as visões mais conservadoras da sociedade. Até a Revolução Francesa o património era muito mais monumental, era muito mais alinhado com visões conservadoras da sociedade, e a própria Revolução Francesa vai destruir certos bens do património para, com as suas pedras, fazer outras instituições. Muitos tribunais são instituições da modernidade, foram construídos com pedras de velhas catedrais. E, portanto, há aqui uma dimensão do património que nasce aqui, que traz essa tendência de menos monumentalidade, mais pluralidade consigo depois, ao longo dos séculos XIX e, sobretudo, do século XX. Há uma outra dimensão igualmente importante que surge com as 2 guerras mundiais, sobretudo com a Segunda. A Segunda Guerra Mundial foi muito destrutiva, destruiu muitas cidades, destruiu em alguns países mesmo muitas cidades, e com essas 2 guerras mundiais vieram não só novas instituições, designadamente a Unesco, instituições internacionais, mas há uma noção de património que emerge do trauma da guerra, do quão destrutiva poderia ser a guerra, quão ameaçada estava a diversidade, quão ameaçada estavam os bens do património. E esta possibilidade de destruição em massa, em grande escala, coloca o património nas agendas globais, ou seja, este património colocado nas agendas globais e a urgência em identificar aquilo que seria um património da humanidade a preservar a todo custo é claramente uma ideia da segunda metade do século XX. E depois há uma terceira dimensão que resulta da desintegração dos Estados-nação a partir dos anos 80, com a globalização, o consenso de Washington em final dos anos 80, que se tem manifestado particularmente no século XXI e que traz consigo estas noções, a noção de património imaterial, a diversidade cultural e a herança pós-colonial. E estas dimensões revelam tanto a evolução do conceito quanto as disputas políticas inerentes à conceituação e à definição de políticas públicas no campo do património. E é neste campo que a Assembleia Constituinte brasileira trouxe novidades
que fazem claramente a diferença ou marcam claramente uma fronteira entre aquilo que era um património que existia no Brasil e outro património que passa a ser o património brasileiro. Eu não diria do século XXI, mas que tem aqui, neste momento, um momento, enfim, particularmente estudado pelo Youssef e de que ele agora falará, e que é relevante para esta dimensão que a gente aborda aqui. Youssef, te deixo agora a palavra para... Obrigado, Paulo. Eu vou tratar de forma muito breve, né, para não atrasar o nosso evento, sobre os debates durante a Assembleia Constituinte Brasileira, a mais recente, para tentar desnaturalizar um pouco essa diversidade tão aclamada, né, pelo povo brasileiro, pelos brasileiros que dizem que a Constituição é uma Constituição cidadã. Realmente o é, ela é de vanguarda, ela merece ser defendida, principalmente no instante em que nos encontramos de atentados constantes à democracia brasileira. Ela é um instrumento democrático, não precisamos de uma outra Constituição, logo não precisamos de outra Constituinte, mas ela não é perfeita, não existe Constituição perfeita, né? Como o sociólogo Florestan Fernandes, que foi constituinte, disse, é uma Constituição inacabada. E essa parte que trata da diversidade é uma parte muito sensível quando se fala em patrimônio. Muito embora os constituintes tenham dito que não aceitariam o modelo de Constituição elaborado a pedido do então presidente José Sarney a uma comissão de notáveis, lendo as audiências e as atas da Constituinte, o documento elaborado por essa Constituição no que toca ao patrimônio foi, sim, usado nos modelos de artigo elaborados pelos constituintes. E essa comissão, que é de 85, ou seja, anterior, né, ao início do processo constituinte, definiu, assim, um artigo para o patrimônio. O poder público proporcionará condições de preservação da ambiência dos bens de cultura, visando a garantir o acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, o tombamento, que é a classificação, né, se a gente comparar, por exemplo, com São Tomé e Príncipe, e a obrigação de restaurar o inventário sistemático desses bens referenciais da identidade nacional. Um primeiro parêntese aqui, porque a comissão se pauta muito mais numa identidade homogênea do que a diversidade que ficaria impressa na versão final. E no artigo seguinte, são bens de cultura de natureza material ou imaterial, individuais ou coletivos, portadores de referência à memória nacional, incluindo-se os documentos, obras locais, modos de fazer de valor histórico e artístico, as paisagens naturais significativas e os acervos arqueológicos. Aqui já tem o embrião do que seria o artigo definitivo da Constituição brasileira sobre patrimônio, ou seja, na aparência da tratativa política feita pelos constituintes de exigir a separação dos poderes e a independência entre eles, ao dizer que não aceitariam esse texto constitucional elaborado pelo Poder Executivo, materialmente ela foi sim utilizada. Um exemplo claro disso é o que o então presidente dessa comissão, Modesto Carvalhosa, junto a Cláudia Dutra, Augusto da Silva Teles e Paulo Hermínio de Azevedo, definiram nessa comissão numa comissão de apoio do então Serviço do Patrimônio aos constituintes, né, um apoio técnico. Então, é um segundo momento de um texto elaborado como se fosse um anteprojeto, anteprojeto. São bens culturais de natureza material ou imaterial, individuais ou coletivos, portadores de referência à identidade nacional e à memória local, incluindo as manifestações, os modos de fazer e de convívio, documentos, obras locais e sítios de valor histórico, artístico, arqueológico, científico. Os atentados contra eles serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Então, nota-se que esse texto baseia-se na tal Comissão dos Notáveis
e um pouco mais elaborado e que, notadamente, para quem trabalha com a Constituição brasileira, vê a influência no texto final. Mas eu quero destacar aqui essas definições de identidade nacional, patrimônio nacional. Destaco também a apresentação de alguns parlamentares a partir de provocações feitas por organizações da sociedade civil para incluir textos como esse que leio. O patrimônio e as manifestações da cultura popular, principalmente as indígenas e afro-brasileiras, terão proteção especial do Estado contra ações estranhas que violentem a sua natureza e autenticidade. Esse texto não ficou na Constituição. Se é um texto que promove a diversidade, por que ele não está na Constituição que diz promover essa mesma diversidade? Então, eu passo a ler aqui um trecho do texto escrito por mim e por Paulo. A diversidade como um elemento estruturante da identidade nacional não é explicitamente mencionada. Entretanto, é uma clara referência à cultura popular, notadamente à cultura indígena afro-brasileira, referência à proposta de artigo que acabo de ler. Ambas foram realocadas na versão final em um capítulo específico, no caso dos índios, e em artigos espalhados pela Constituição, no caso afro-brasileiros, mas a mudança de paradigma mostrou tendências que viriam a ser consumadas nas décadas seguintes. A dimensão dessa mudança é mais facilmente compreendida se lembrarmos que durante toda a primeira metade do século XX, negros e índios foram vistos como um problema social, sendo segmentos da sociedade que não incorporavam o mapa da civilização. As primeiras décadas do século XX foram fortemente dominadas por discussões científicas em torno dos ideais de clareamento da população brasileira. E no caminhar do processo constituinte, chegou-se, então, à inclusão da diversidade, mas da seguinte forma: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às sociedades, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Eu destaco, então, junto ao texto que é escrito por mim e por Paulo, não se deve negar que a diversidade cultural presente nesse artigo repete os problemas que sua simples naturalização apresenta. O não atendimento de demandas específicas, né, que compõem essa diversidade. A postergação de concretização do direito de propriedade e de posse de indígenas e quilombolas. A reivindicação dos imigrantes como parte do patrimônio nacional, da identidade nacional, etc. Como afirma Barbosa, a Carta Política de 1988 concede direitos às classes subalternas, mas muitos deles nunca foram implementados e outros foram reformados. Quem seria incluído na expressão diferentes grupos que formam a sociedade brasileira? Em outras palavras, o fato nacional apresentado por Babelon e Chastel teria sido efetiva e eficientemente reformulado por uma identidade através da diversidade? Ou o fato administrativo falhou em sua entre parênteses, adequação da legislação existente? Existem várias versões para uma identidade e toda e qualquer versão é ideológica. A identidade que é estabelecida pelo menos por uma relação dialética entre realidade, ideias e valores e os interesses daqueles que os propõem e compartilham deve ser vista como, abro aspas, para Faria e Almeida, um conceito imaginado e relacional construído de forma dialógica através de um processo de reconhecimento da semelhança com que acreditamos ser o nosso próprio patrimônio em relação aos outros grupos, também eles imaginados. Ou como uma construção tanto simbólica como social, uma citação de Woodward. Uma declaração semelhante é feita por Peralta, cito: nesse sentido, toda construção patrimonial é uma representação simbólica de uma dada versão da identidade, de uma identidade manufaturada pelo presente que a idealiza. Assim sendo, o patrimônio cultural compreenderá, então, todos aqueles elementos que fundam a identidade de um grupo e o que diferenciam dos demais. Partindo para a conclusão, se essas patrimonializações, que deveriam ser atos de cidadania, não forem capazes de proporcionar dignidade àqueles que se identificam com bens patrimoniais, o texto constitucional terá sido apenas um veículo de retórica política vazia.
Assim, a identidade pode ser perigosa para o patrimônio, como afirma o Paulo Peixoto em outro texto. Como afirmam Babylon e Chastel, a herança tem que ser capaz de provocar sentimentos além da diversão do pitoresco, pois seria apenas irônico, causando distanciamento, além de uma consumação espetacular, na definição de Dominique Poulot. A herança deveria ser mais cultural e menos culta. Então, eu encerro por aqui para que possamos abrir o debate com a infelicidade de não podermos ter aqui o Paulo Soma, que falaria do patrimônio angolano. Eu tentei contactá-lo, ele não me respondeu, deve estar com algum problema de acesso à internet. Eu escrevi para ele logo cedo, escrevi no início da semana também, e, infelizmente, ele não se faz presente. Além de enriquecer o nosso debate, é exatamente o colega que trataria do patrimônio cultural de Angola, né, que está sediando aqui o nosso debate. Então, abro a palavra aos colegas, ou para perguntas, ou para complementações. Pergunto à professora Nazaré se ela quer falar. Eu vi no PowerPoint dela que ela falaria em um tópico do Centro Lúcio Costa, no Brasil. Enfim, quem quiser, sinta-se à vontade para abrir o microfone e complementar e perguntar, para enriquecer o nosso debate. Professora Nazaré, a senhora quer falar? Não, era só para complementar que Por favor. estamos apostados na questão da formação. E a questão de formação é premente para São Tomé e Príncipe, que tem muito poucos quadros na área do património, e uma das nossas apostas é a continuação dos contactos que nós encetamos desde 2012, 2013, com o Centro Lúcio Costa, que é um centro de categoria 2 da Unesco e que faz formações pós-graduadas bastante importantes na área de património. Nós próprios estivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, 2 vezes, durante uma dessas reuniões dos países africanos de língua oficial portuguesa, no Centro Lúcio Costa, e com certeza envidaremos todos os esforços para que nossos quadros sejam capacitados através desse centro, que tem já publicações muito importantes, como, por exemplo, as traduções que foram feitas para inscrição, para a elaboração das listas do património, listas indicativas. Portanto, são apostas que o nosso país vai fazendo, tendo em conta que nós não temos especialistas, inclusivamente para cursos não conferentes de graus. É uma questão de diálogo que podemos estabelecer, inclusivamente no nosso grupo, colhendo, informações, no sentido de se verificar onde é que os nossos quadros podem ser capacitados e cada vez mais especializados. Obrigado. Sou eu que agradeço. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? O Belchior já não está. Eu queria até complementar uma parte da manhã, mas ele já não está. Paulo, você quer complementar, falar alguma coisa? Não, enfim, só de lamentar a ausência do Paulo Soma. Ele teria certamente coisas interessantes a dizer. Eu conheço o trabalho dele e deixar esse lamento também. Eu acho que temos que, fazendo um comentário geral, acho que tiramos aqui uma sessão que mostra a relevância e o interesse do livro que faremos sair. É sem dúvida um trabalho diferenciado em
relação àquilo que se tem ido a fazer, e agradeço muito ganharam nesta tarde, e que foi um debate interessante. Enfim, acabou por outra mesa ficar um bocadinho mais cheia, mas também este desequilíbrio acaba por ser aceitável, mas de resto foi uma satisfação muito grande podermos realizar este evento num curto espaço de tempo. Eu quero aproveitar, então, Paulo. Maria Helena levantou a mão. Por favor, Maria Helena. Sim, eu tenho uma pergunta, especificamente para Nazaré e para o Pedro Levia, para os professores, colegas. E a minha pergunta é uma curiosidade científica mesmo, tá? Como é que vocês veem, considerando essa necessidade, essa demanda de formação e capacitação de quadros técnicos, que tem uma relação bastante estreita com a apreensão de referências e modelos e técnicas de salvaguarda, como é que vocês veem que é possível desenvolver um processo de formação como esse, garantindo o olhar e o lugar de fala dos técnicos e dos profissionais dos seus países? Como é possível fazer essa mediação entre a cultura externa e as referências, os valores, os princípios que vêm a reboque do processo de formação e a garantia da diversidade e do olhar de quem habita o país, quem trabalha com patrimônio no país? Como é que vocês têm visto isso historicamente? Como é que vocês veem que é possível essa mediação de uma maneira proveitosa, promissora para a salvaguarda, para a preservação do patrimônio nos países de vocês? Bom, eu vou tentar responder. Nós, em São Tomé, não sei se é por sermos ilhas, as pessoas têm grande capacidade de reprodução. E estamos, creio que desde que nos conhecemos, estamos habituados a lidar com os elementos externos e os elementos internos. Então, eu acho que há uma capacidade de reprodução em nós próprios muito grande, no sentido de não perder o fio condutor e de conseguirmos ter os olhares diferentes, no sentido de sabermos o que é que queremos com efeito. E felizmente que o nosso país, com efeito, eu tive a oportunidade de mostrar na comunicação que fiz, e há dias, lamentavelmente, também falei sobre o patrimônio imaterial numa outra conferência, será para a próxima vez. Temos tido na nossa formação social as várias facetas de recepção de vários etnemas que fazem parte de nós próprios também. Aliás, eu estive a dizer há pouco tempo que no Brasil há coisas que nós temos aqui também. Eu sempre pensei que um dia eu farei um doutorado, um pós-doutorado, que visa esses dois países, porque há coisas extremamente comuns. Por quê? Porque no século XIX foram precisamente os brasileiros que no retorno, depois da independência do Brasil, em 1822, trazem o cacau para a Ilha do Príncipe. Com eles vêm, sobretudo as pessoas da Bahia, as pessoas de Pernambuco. Com eles vem o quê? Com eles vem a forma de vestir. Se reparar no Príncipe, na Ilha do Príncipe, eu quando fui à Bahia por 2 vezes, eu fiquei atônita
é exatamente a mesma roupa. Exatamente, sobretudo a roupa das mulheres. Exatamente as mesmas comidas, a canjica, o caruru, para nós é calulu, a moqueca. Então, eu creio que São Tomense tem uma capacidade de não perder o fio condutor e de encontrar nessa diversidade a possibilidade de construir aquilo que é seu, tendo à volta, portanto, a influência de outros patrimónios culturais, quer materiais, quer imateriais. Sim, boa tarde, Maria Helena. Sim. Sim, eu acho que você tocou em um ponto fundamental para a gente refletir. Eu percebo que há um grande interesse em Guiné Equatorial na preservação do patrimônio, inclusive na utilização do patrimônio como um elemento da identidade nacional. A integração das várias riquezas, dos vários bens, né? Porque existe um único patrimônio, muitos bens de todos os povos. E essa guarda e esse desenvolvimento da capacitação dos intelectuais e dos cientistas de Guiné Equatorial, eu vejo que passa maiormente por Espanha, por as universidades espanholas e por convênios espanhóis. Mas tem a própria Comissão Nacional tem uma Comissão Nacional para a Preservação do Patrimônio Histórico da Unesco, direcionada para a Guiné Equatorial, e agora que Guiné Equatorial está em um avanço muito grande na questão de construção, se está tendo cuidado de antes levar uma equipe de arqueólogos e outros cientistas para preservar para primeiro investigar, fazer o planejamento, onde vão estar as obras. Mas em questão de formação, nós temos várias oportunidades agora na CPLP. Então, tem convênios, né? A própria carta da fundação da CPLP já deixou estabelecido convênio de cooperação em questões de educação, de formação, de intercâmbio de tecnologia. Então, me parece que isso é uma grande oportunidade para desenvolver essas capacidades e essa técnica para a preservação e socializar esse conhecimento da CPLP. A Unilab, que é a universidade onde eu trabalho, é uma universidade para integrar isso aí. E nós temos aqui vários mestrados e vários cursos que tratam sobre a questão do patrimônio na CPLP. Nós trabalhamos mais com patrimônio dos povos da CPLP. A questão do Estado, a gente tem uma certa crítica aos estados da CPLP e um ênfase muito maior no patrimônio dos povos. Então, nós temos isso, mas também já existem várias ações que a gente está desenvolvendo para que os intelectuais e os jovens de Guiné Equatorial que quisieran participar y quisieran una formación, inclusive aquí tem bolsa no Brasil, en esta universidade tem bolsa de estudo por 5 anos para formação e, además disso, tem outro projeto, PREPEQUIE, que é uma bolsa que se lhe dá para eles estudarem aqui. Então, tem alguma coisa que a gente pode dizer que já existem. Nós mesmos, eu pesquiso as ilhas lusófonas, entre elas Guiné Equatorial é minha base de pesquisa, e a gente está pesquisando agora a segurança alimentar e nutricional, e já temos polos, uma especialização nessa área em vários países da CPLP. Eu acho que agora seria fundamental essa equipe que está aqui e outra que se queira juntar, nós fazermos um projeto e talvez uma especialização por meio aqui mesmo da Unilab e de outras universidades em conjunto da CPLP
propor um tipo de capacitação em esse sentido, de especialização, onde todos salgamos enriquecidos, né? Porque eu acho que em todas as áreas CPLP existem profissionais de muita boa qualidade e de um perfil que ajudariam a compreender melhor como esse patrimônio serviria para o que eu chamo, inspirado em Frantz Fanon, né? A liberdade dos povos condenados do mundo. Então, o patrimônio é essencial, é fundamental para a autodeterminação de qualquer um dos povos da CPLP. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nazaré. Obrigado, Maria Helena, pela questão. Tem uma questão que nos chega pelo chat do Facebook, da Cláudia Leal, do IFAM, e não é uma pergunta direcionada, não. Quem quiser responder, fique à vontade. Quais seriam os principais pontos de aproximação das políticas de preservação para o patrimônio cultural em países da língua portuguesa, a pensar no passado colonial, lusofonia, a perspectiva do sul global? Em que medida podem ser acionados para ações conjuntas de capacitação e valorização das manifestações e bens culturais? Quem se candidata? Abre o áudio, Paulo, por favor. Perdão, eu estou com o meu sinal de internet muito instável, mas espero que se ouça bem. Eu ouvi a pergunta que foi colocada no Facebook, né? Eu acho que, muito na sequência até do que foi aqui dito, por exemplo, a partir até do caso de São Tomé, que há um ponto possível de aproximação e de intensificação do diálogo, que é estudar perspectivas conjuntas de promover a patrimonialização no campo do património cultural imaterial. Ou seja, acho que há muito para fazer, do ponto de vista seja de candidaturas conjuntas, seja do trabalho científico necessário para sustentar candidaturas isoladas em países com proximidades culturais, gastronómicas ou indumentárias até, como foi aqui referido. E acho que esse é o campo a explorar neste universo que a pergunta foca. Acho que esse seria o desafio a enfrentar, mas é a minha opinião. Eu ouso tentar complementar, Paulo, a pensar na herança talvez mais contundente, né, dentro desse contexto da pergunta da Cláudia, que é a herança deixada pela escravização. Eu acho que pensar em patrimonializações conjuntas, como você propôs, né, aproveitando já esse programa amplo da Unesco, da Rota da Escravidão, pensar, né, que como há tanta coisa em comum como a Rua dos Mercadores em Luanda e o Cais do Valongo no Rio de Janeiro, né, para ficar em um exemplo, né? Ou então incluindo não só países de língua portuguesa, mas os países da costa oeste, né, da África, o Benin, por exemplo, né, o processo de patrimonialização no Benin, os agudás, isso tem que ser feito, né, pode ser feito de uma forma conjunta, como você propõe, né, um processo de patrimonialização, candidaturas conjuntas, né, entre esses países. Mais alguém deseja? Eu posso dar a minha opinião? Por favor. Eu estou trabalhando na minha tese com esse tema, assim, especificamente eu trato dessa questão da cidade, né? E eu trabalho com Brasil, Moçambique e Cabo Verde, assim, e as conclusões que eu chego no campo já do patrimônio material é que a gente tem muito em comum nas nossas cidades também. E não só em termos do patrimônio, mas até o que acontece depois, né? Assim, a questão da segregação espacial, a questão do crescimento periférico, isso tudo a gente tem, a gente pode dizer assim, que a gente tem algumas lições aprendidas em um caso e em outro, que a gente consegue, por meio de um diálogo, às vezes pensar em soluções comuns também, para lidar com esse patrimônio urbano, por exemplo. Então, eu acho que esse diálogo realmente tem que acontecer. Eu acredito muito em propostas
candidaturas para a lista do Patrimônio Mundial também, em conjunto. Eu acho que isso é super possível pensar. E a questão da língua, né, que aproxima, assim, a gente pensar nas formações comuns, né, também eu acho que pode vir uma resposta muito por causa da língua que permite conectar todos esses povos, né, aí da CPLP. Bom, se vocês não se importam, eu gostaria também de fazer uma proposição, né? Uma reflexão, na verdade, que pode se tornar uma proposição, a partir da pergunta da Cláudia Leal, lá do IFAM. Eu vou saltar um pouquinho de contexto, de reflexão, pensando no que são as práticas de preservação. Me parece que seria muito oportuno investigar como é que vem sendo, como é que vem se desenvolvendo as práticas de proteção e de salvaguarda nesses países, considerando essas realidades multiculturais que a gente vê e das relações que os profissionais, os pesquisadores, os professores estão tendo destes países com profissionais e técnicos e agentes políticos que vêm de outros países, que vêm de organizações internacionais, multilaterais, de ONGs, no caso da Guiné-Bissau, especificamente, que eu apresentei uma introdução hoje pela manhã, junto com o Cipriano e com a Dedinha, o trabalho de salvaguarda de patrimônio ecológico está muito vinculado à atuação de organizações não governamentais. Ele citou o IPAD, que é uma ONG que está instalada no país, e que tem uma participação bastante contundente de pessoas estrangeiras ao país. Não que isso seja necessariamente um problema, mas eu penso, do que eu tenho visto, que transformações estão acontecendo nessas práticas, nessas maneiras de elaborar políticas, e por isso eu fiz a pergunta agora há pouco para a Nazaré e para o Pedro, curiosa para saber como é que eles fazem essas mediações, entendeu? Como é que essas práticas estão se transformando a partir de processos de hibridação cultural. Então, me parece que seria muito, muito interessante o IFAM, no contexto da CPLP, estimular ou colocar uma possibilidade de pesquisas, de investigações que tenha a ver com esse desenvolvimento da prática, de desenvolvimento das políticas de preservação, né, dessas praxes que estão acontecendo nos diferentes países, que são alvo de tanta cooperação internacional. Maria Helena, a própria Cláudia complementa aqui, dá mais uma contribuição. Ela diz que a questão da capacitação de gestores para a preservação do patrimônio cultural a partir das experiências locais de reconhecimento e preservação poderia também ser um aspecto importante. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Eu só me pergunto como fazer essa capacitação. É muito comum a gente ver a Unesco oferecer capacitação, o IFAM fazer contribuição com outros países. Eu sempre fico pensando do ponto de vista decolonial. Né? Cuidado para essa capacitação não ser mais um instrumento de colonialidade. É aí que está a questão, e eu acho que no contexto brasileiro, e a atuação do IFAM tem, eu faço questão de parabenizar o IFAM por isso, quando o IFAM empreende um trabalho tão inovador na área do patrimônio imaterial, e a gente tem uma série de teses, dissertações e trabalhos publicados com relação a isso, ele dialoga demais com as comunidades. A ampliação do quadro técnico do IFAM, que foi feita em razão da Assembleia Constituinte, da preparação da Constituição de 88, estabeleceu novas formas de diálogo com essas comunidades. Verdade. E nós trabalhamos com comunidades com referências culturais muito, muito diferentes no contexto brasileiro. Então, eu tiro meu chapéu para os técnicos do IFAM que, de verdade, fazem um trabalho... Nós temos limitações, nós temos dificuldades, como qualquer outra organização internacional, mas fez um trabalho, assim, brilhante no contexto interno e externo, elogiado pelo mundo inteiro. Então, e o Centro Lúcio Costa, né? É um dos grandes autores.
em alguma medida, essa pesquisa, essa investigação vai fazer o IPHAN também olhar para si, ver como ele modificou, para além do que já foi publicado e do que foi investigado. Então, eu acho que o IPHAN tem condições de ser um grande parceiro, se não um grande proponente de pesquisas com esse fio, entendeu, co-doutor? Porque eles vêm experimentando, não do ponto de vista empiricista, tá? Não tô caindo numa análise empiricista, não. Eles vêm experimentando, refletindo sobre essas experiências super bem elaboradas, detalhadas, no diálogo com os diferentes técnicos, com as diferentes comunidades, e tem um know-how incrível que pode indicar algumas pistas para essa pesquisa. Sim. Eu quero aproveitar, Maria Helena, pegar carona na sua fala e saudar aos servidores e servidoras do IPHAN, concursados de carreira, que têm lutado bravamente para se sustentarem em seus postos, porque eles são diuturnamente assediados por aqueles que ocupam os cargos comissionados, que replicam uma política de exclusão cultural encabeçada pelo presidente da República. O IPHAN não tem mais um ministério para se apoiar, né? Não tem um Ministério da Cultura, que foi excluído pelo o atual presidente da República. Isso gera vários problemas, entre eles até de orçamento, que já era pouco, né? E fica aqui meu agradecimento a eles, minha gratidão a eles, porque não é fácil, não deve ser nada fácil, né, você manter o seu trabalho, o seu compromisso com o seu emprego, do qual você é devoto, né, porque é um tema realmente apaixonante, e que o seu chefe é o primeiro a sabotar o seu trabalho. Então, fica aqui minha gratidão, meu agradecimento aos servidores e técnicos do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que passou por tantos momentos conturbados nesses mais de 80 anos que ele existe, e eu ouso dizer aqui que é até mais sério ainda do que quando então o presidente Collor acabou com o IPHAN, né, transformou em outro instituto, e que talvez esse seja o momento mais sério, não só do IPHAN, né, da história da República do Brasil. Acho que é importante que isso fique registrado, né? Mais alguém? Me permitam, então, partir para o encerramento, e eu vou usar esse espaço para agradecer, primeiro a vocês todos, por terem aceitado participar do livro, né? Para explicar quem está nos assistindo e vai nos assistir, porque isso vai ficar gravado e disponibilizado na internet, é muito comum de um evento nascer um livro. Esse aqui foi o contrário, né? De um livro nascer um evento, porque no ano passado, numa das minhas insônias da madrugada, eu tive a ideia desse livro, prontamente encampada pelo professor Paulo Peixoto, que é o único que eu conheço pessoalmente desses autores, e os demais autores eu estou conhecendo nesse evento aqui remoto, e que eu busquei currículos, né, e cheguei a esses nomes todos, e todos um dia abriram sua caixa de e-mail e viram um e-mail de um indivíduo que eles nunca ouviram falar, né, e aceitaram prontamente, muito gentilmente, a maior parte já entregou os seus capítulos, e agradecer muito ao Centro Cultural Brasil Angola Luanda, a Marisa, a Renata, ao Bruno Zétola, ao Sérgio Toledo. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao professor Rodrigo Cristofoletti, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um professor que trabalha com essa relação de patrimônio e relações internacionais, e está dando uma matéria brilhante na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu estou lá como ouvinte. E me permitam falar nominalmente cada um de vocês aqui para externar esse meu agradecimento. A Maria Helena Matos Barbosa dos Santos, muito obrigado, Maria Helena, e muito obrigado não só por participar, por trazer consigo Laurentina Belo, Dedinho Domingos Lancaça, Cipriano Correia Landim,
Agradeço muito ao Belchior Canivete, ao Pedro Antunes, a Marcela Santana, a Maria Nazaré de Seita, muito obrigado, professora, ao Pedro Acosta Leiva, e em especial ao professor Paulo Peixoto, que ajudando a organizar o livro, ajudando a organizar o evento, também trouxe alguns colegas para esse livro, e obrigado ao Paulo Soma também, infelizmente não pôde participar, mas que está conosco nesse livro que em 2022 será lançado pela editora do Itamaraty. Deixo a vocês um abraço, eu já aviso que enquanto a primeira mesa era desenvolvida, eu e Marisa já confeccionamos os certificados que já estão em seus e-mails. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu deixo meu abraço, meus agradecimentos. Agradecimentos a todos que estão nos ouvindo, ao pessoal do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, não é, que está apoiando o nosso evento, o pessoal que está lá em Angola, Marisa, Renata, estão todos trabalhando desde cedinho para nos dar suporte para que tudo isso corresse bem. Muito, muito obrigada. E vocês estão com uma agenda aí de atividades bastante tumultuada, que a gente viu. Obrigada a todos, meus colegas que estavam aqui, quem está nos assistindo também, a Cláudia, que fez a pergunta, que foi excelente saber que está acompanhando, né, o debate lá do Brasil, do IFAM, e que nós consigamos um futuro melhor, com propósitos de desenvolvimento, de salvaguarda de patrimônio e de dinâmicas culturais bem melhor. Um abraço, boa tarde, boa noite. Abraço. Até breve. Muito obrigada. A gente Obrigada. Boa noite. se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.